Amém, irmãos, a paz do Senhor, que Deus possa nos abençoar nessa noite. Não vou ser muito extenso, até porque eu acredito que Deus pode resumir tudo em apenas uma palavra, né? Mas nós temos um tempo, vamos aproveitar o melhor possível, e também para não ficar não se tornar enfado, né? Mas eu quero dizer para nós que estamos aqui nessa noite, inclusive para mim, que nós somos privilegiados. Por quê? Porque nós estamos aqui. Quando eu estava ali, e aí eu meditando nos meus pensamentos, e Jesus, ele agradeceu a Deus quando ele pregava a palavra, anunciando o reino de Deus. E aí uma grande maioria não entendeu, não era para entender mesmo. Aí ele disse assim: Pai, obrigado porque o Senhor ocultaste, né, essas revelações aos sábios, mas o Senhor revelaste aos pequeninos. Pequeninos são aqueles que no seu coração sentem a necessidade de Jesus, né? Por mais que nós tenhamos uma posição social e gradual, né, na sociedade, mas quando nós nos tornamos pequenos diante de Deus e sentimos que nós somos necessitados, carentes da presença dele em nossas vidas, então ele nos trata com esse carinho. Obrigado por ter revelado aos pequenininhos. Por isso eu digo que hoje nós somos privilegiados por estarmos aqui. Eu sou privilegiado por estar aqui. Você que está aqui é privilegiado por estar aqui. Por quê? Porque nós estamos aqui para ouvir o Senhor. Ah, mas quem não veio também pode estar em outro lugar ouvindo a palavra, sim, mas nós não sabemos. Nós temos certeza de nós, né? Nós temos certeza, eu tenho certeza de mim, que estou aqui, vou ouvir a palavra, vou aprender mais ainda, né? E tenho certeza que vocês que aqui estão vão também ouvir, né, e aprender do Senhor. O versículo da campanha é eu separei ele aqui, é o Salmos de número 45 do Salmo 119, né? Na minha versão diz assim: e andei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Entendeu? Eu meditei muito nessa palavra e eu pude entender que o salmista, ele está dizendo: e andarei em liberdade. Aí eu fui buscando e eu entendi assim: e andarei com confiança, e andarei com segurança. Por que ele estava afirmando isso? Porque ele disse: olha, porque eu busquei os teus preceitos. Preceito quer dizer mandamento, né? Então o salmista, ele está dizendo que ele buscou o entendimento naquilo que Deus tem falado para ele. E ele expressa isso aqui com muita, né? Outra versão, se eu não me engano, né? E andarei em largueza, né, pastor? Então, largueza quer dizer espaço, né? E andarei com espaço, andarei espaçoso, né? Mas confiante, né? Por quê? Porque ele tinha certeza que ele tinha conhecimento da palavra, conhecimento dos mandamentos do Senhor. Eu busquei os teus preceitos. Então, quando nós buscamos a verdade, quando nós buscamos Deus para as nossas vidas, quando nós buscamos encontrar Deus na palavra dele, que é viva e poderosa, então nós temos essa confiança no nosso dia a dia. É isso que eu tenho aprendido.
Às vezes a gente até fica desesperado, né? Mas muito em breve a palavra que está na nossa mente, a palavra que nós buscamos de Deus para as nossas vidas, ela nos conforta. Aí Jesus fala assim aos seus discípulos: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Aí também Jesus falando através do apóstolo Paulo lá em Romanos, dizendo o seguinte: olha, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então não importa se é bom que nós vamos passar, se é ruim que nós vamos passar, se é difícil, se é fácil, o importante é que aquilo vai contribuir para nós que estamos aqui nessa noite, buscando a palavra de Deus. Lá em Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele disse: olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas que me fortalece. Porque Paulo estava dizendo: olha, eu sei estar abatido, eu sei estar alegre, eu sei ter abundância, eu sei não ter nada o que comer, eu sei passar fome, eu sei estar de barriga cheia. Entendeu? Ele quis dizer: eu sei estar rico, e eu sei também estar pobre, sem condição financeira. Mas o que tem a ver isso, irmão Edivaldo, com liberdade, com andar em largueza? É andar com confiança no Senhor. Isso é ser livre, é ser liberto diante de Deus. Isso é andar com o nosso coração colocado naquilo que Deus tem falado conosco, tem deixado para nós aprender. Isso é liberdade em Cristo. Segundo o dicionário de filosofia, liberdade é a condição de quem é livre. É a capacidade de agir por si próprio, é ter autodeterminação, é ser independente e também ter autonomia. Então isso significa liberdade. Você sabe o que acontece? Que na maioria das vezes nós não sabemos usar essas qualidades da liberdade em nosso favor. Que na maioria das vezes eu uso a independência para fazer o que eu quero, mas em prol de mim mesmo. Eu uso a autonomia em favor de mim, daquilo que Ele favorece para mim. Mas na verdade Deus quer nós livres, libertos, mas para servi-lo, para amar uns aos outros. Quando Ele disse lá para aquele fariseu lá Ele perguntou lá para ele que ele tinha que ser salvo, como é que ele fazia para ser salvo. Ele disse: olha, obedece aí os mandamentos. Aí ele disse: quais são os mandamentos? Quais são os mandamentos? Ele disse: olha, todos os mandamentos se resumem em dois, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você segue esses dois mandamentos, está aqui um sinal de liberdade. Por quê? Trazendo para nós hoje, eu sou livre em Cristo Jesus para me amar o meu irmão, assim como eu amo, para me querer o melhor para o meu irmão. Eu sou livre para mim colocar Deus acima de todas as coisas na minha vida, sim, dedicar
a minha liberdade em favor da igreja, em favor da obra. Isso é liberdade em Cristo. É assim que eu quero fazer essa colocação nessa noite. Jesus nos deu livre-arbítrio. Isso é ser liberto, ser livre. Mas sabe às vezes o que nós fazemos com essa liberdade? Nós arrumamos ocupações para nos escravizar. Nós estudamos, se tornam formados, porque eu não vou dizer inteligente, porque formação não significa inteligência. Porque se todos os formados da face da terra fossem inteligentes, estava dentro das igrejas adorando a Deus. Então inteligência é adorar o Senhor. Por mais que nós não sejamos formados aqui, mas nós somos inteligentes. Por quê? Porque nós estamos adorando a Deus. E aí nós faz da nossa liberdade escravidão para as nossas vidas. Eu sou independente porque eu tenho um bom emprego. Mas eu vou na igreja o dia que eu quiser. Isso não é liberdade em Cristo. Liberdade em Cristo é você não ter medo de perder o seu emprego, porque você foi na igreja um dia. Isso é liberdade em Cristo. Às vezes nós nos escravizamos, confesso isso para vocês, no nosso pensamento. Às vezes nós nos escravizamos, irmãos, na nossa própria opinião. Não, mas eu acho assim é que está certo. Espera aí, a palavra está dizendo que é assim que está certo? A palavra não diz isso. Aquilo que eu falo, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, a minha própria opinião, ela não é correta. Correto é o que Deus diz. Correto é a palavra de Deus, é a opinião de Deus que está escrito. Aí Jesus pega e diz lá em João 8,32, diz o seguinte: olha, conhecereis a verdade nos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Cristo. Não existe verdade sem Cristo. Não existe liberdade sem Cristo. Não existe livre-arbítrio sem Cristo. Não existe liberdade sem confiança em Deus. Não adianta nós querer isso. Não existe. Mas eu estou passando por uma situação difícil, porque se eu tivesse agido assim, não. Aconteceu, não deu certo, confie em Deus. Às vezes até no nosso fracasso, nas nossas derrotas, devemos confiar em Senhor. Devemos confiar no Senhor Jesus. Ele é tudo em nossas vidas. E devemos confiar que às vezes Ele permite as coisas acontecer, ou Ele se permite porque é Pai, Filho e Espírito Santo. Permite as coisas acontecer na nossa vida para que nós venhamos amadurecer. Mas eu não concordo com isso. Deus não está nem aí porque você concorda, porque eu concordo. Deus não está nem aí para o meu pensamento, para a minha opinião. Sabe por que Deus não se preocupa com a nossa opinião? É porque Ele sabe que na maioria das vezes a nossa opinião só nos prejudica. As nossas decisões às vezes só nos traz destruição. É uma confusão atrás da outra, é um alto e baixo atrás do outro. Por quê? Porque eu decido usar a minha independência em favor de mim mesmo, e eu me torno escravo dos meus próprios pensamentos. E eu tenho que ser livre em Cristo Jesus. O verso 36 do mesmo capítulo de João diz assim: pois se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Por que que eu acho que eu tenho que... Por que que eu acho que eu sou livre? Porque eu conquisto algo na minha vida. Às vezes eu me acho importante, independente, autoconfiante, porque tenho alguma coisa. Às vezes eu me acho independente, autoconfiante, liberto, porque eu sei de alguma coisa. Às vezes eu acho, eu me sinto confiante, independente, porque eu tenho controle na mão. Peraí, ninguém tem controle de nada, pastora. Ninguém tem controle de nada, pastores, irmãos aqui. Quem tem o controle é Jesus. Quem tem o controle é Jesus Cristo. Não é eu, não é você, não é nós, é Jesus. E nós paramos, nós temos que parar de nos escravizar para o mundo. A palavra do Senhor diz que nós não devemos amar o mundo e nem o que há no mundo. Mas por que eu tenho que eu não posso amar o mundo ou o que há no mundo se eu tenho que viver no mundo? Nós podemos viver independente. Quando nós amamos o mundo e as coisas que há no mundo, nós somos escravos do mundo, nós somos servos do mundo e não de Jesus Cristo. É o mundo que tem que nos servir. Jesus Cristo disse: olha, as bênçãos, Deus falando, as bênçãos elas vão te seguir, onde tu estiver. Mas para isso acontecer, irmãos, é necessário que eu seja livre em Cristo Jesus. Porque senão eu vou ficar correndo o tempo todo atrás das coisas do mundo. Mas espera aí, pastor, eu tenho que trabalhar assim, mas o trabalho vai até você. Eu garanto isso para você. Ah, mas faltou a comida, está diminuindo. Eu falei assim: fique tranquilo, Deus vai providenciar. Eu estava lá em casa hoje, batendo no portão cedo, eu fui por um lado, cheguei lá, a pessoa já tinha voltado. Aí eu rodeei, saí, a pessoa estava lá fora. Eu nem sei quantas peças eram. Aí estava lá a pessoa, toda cheia de boa intenção, com uma sacola de ovo e um pacote de feijão, uns 2, 3 quilos de feijão, para mim hoje cedo. Isso é providência de Deus. Você sabe o que é liberdade em Cristo? É você não ter nada para se alimentar num dia, mas saber que no outro dia Deus vai providenciar. Isso é liberdade em Cristo. Isso é não ser escravo do mundo. Porque às vezes a gente não dorme de noite, sem saber se vai trabalhar no outro dia, com medo de faltar as coisas dentro de casa. E às vezes nós esquecemos que nós somos servos de um Deus Todo-Poderoso, que tem o controle em suas mãos. E às vezes Ele permite as coisas acontecerem, aleluia, para testar a nossa fé. Mas e se as pessoas me taxar como acomodado, como preguiçoso? Deixa eu falar. Se preocupe não com o que os outros vão falar, não. Se preocupe com o seu sentimento. Se preocupe com a tua intimidade com Deus. É com isso que nós temos que nos preocupar. Conhecereis a verdade vos libertará. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não existe liberdades a não ser em Cristo Jesus. Nós fomos chamados para a liberdade. Eu vou terminar. Eu não vou estender muito, eu vou terminar a mensagem curta. Nós fomos chamados para ser livres. Eu fui chamado para ser livre, você foi chamado para ser livre. E nós invertemos isso.
Usamos a nossa liberdade, sabe para quê? Para fazer as coisas que não agradam a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse o seguinte, já vou finalizar aqui, não vou estender muito, mas o Senhor me mandou falar assim. Ele disse: porque vós, irmãos, carta de Paulo aos Gálatas 5,13, fostes chamados à liberdade. Olha a recomendação do apóstolo Paulo: não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. É isso que nós estamos fazendo. Eu sou livre, eu vou para a igreja se eu quiser. Ei, nós temos um compromisso. Deus, Ele nos dá liberdade, mas Ele nos dá condições para sermos livres. E Ele diz o quê? Mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Eu não ajudo, eu não me empenho, eu critico, eu não estendo a mão, eu não digo uma palavra de ânimo. O que eu estou fazendo? Eu estou usando a minha liberdade para quê? Não useis então da liberdade para dar o quê? Ocasião à carne. Ao invés de eu fazer a vontade de Deus com a liberdade que Ele proporcionou para mim, eu estou fazendo a minha vontade, estou fazendo o que eu quero, estou indo aonde eu quiser, estou falando o que eu quero, estou seguindo a minha própria opinião. E não é assim. Enquanto Jesus Cristo não nos libertar, nós não seremos livres. Vamos continuar sempre escravo de alguma coisa, menos de Cristo. Sabe por quê? O apóstolo Paulo disse assim: olha, se eu tiver que ser escravo, que eu seja escravo de Cristo. Sabe por que nós não falamos a mesma coisa? Porque nós não andamos em liberdade, porque buscamos os preceitos do Senhor. Porque nós não somos que nem o salmista: eu ando em anarquia, eu ando em liberdade porque eu busquei os teus preceitos. Sabe por que eu não falo igual o apóstolo Paulo, que se eu tiver de ser escravo, que eu seja escravo de Cristo? Porque eu não busquei o conhecimento da palavra. Eu interpreto a palavra do jeito que eu quiser, do jeito que eu achar que está certo. Mas a palavra diz assim: não, mas eu não acho que seja assim não. Eu continuo escravo de mim mesmo. Jesus Cristo disse: olha, não pode ser aumentado um tio e nem tirado. Então, se não pode, então eu tenho que crer. Não pode ser mudado nada da palavra do Senhor. Ser livre é, como eu já falei, é eu estar na necessidade, mas saber que o Senhor vai resolver o meu problema. Ser liberto em Cristo Jesus é eu deitar chorando, irmãos,
E eu saber que a minha alegria vem pela manhã. Ser liberto em Cristo é eu saber que o que está acontecendo comigo, seja bom ou ruim, é um propósito de Deus para a minha vida. E ao invés de eu pensar assim, eu culpo os outros. Estou assim por tua causa. Quantas vezes eu não falo isso? Depois eu me arrependo. Quando eu fico, às vezes, uns dias sem trabalhar na minha profissão, eu digo, eu não estou arrumando serviço porque alguém falou mal de mim. Nem sei. Depois eu peço perdão para Deus. Senhor, perdoa. Eu não sei. O Senhor sabe. Entendeu? Mas nós nos tornamos escravos de nós mesmos, das nossas próprias atitudes. E se Cristo não nos libertar, nós não somos livres. Se Cristo não nos libertar, nós não somos livres. Pastor, obrigado pela oportunidade.